hoje nós iremos, é a nossa terceira live, né? A nossa terceiro encontro. E hoje a professora convidada é a professora Deise Monteiro, tá? É uma amiga, tá? Conheci Deise no curso de História. Então, como ela sempre diz, da universidade para a vida. Então, nós já fizemos várias parcerias e gostaria aqui de publicar, né? Tornar pública a minha gratidão, né? O meu agradecimento por você fazer essa parceria nesse projeto, né? Que é o projeto Júlio das Terezas de Benguela, tá? Que é História, Luta e Resistência das Mulheres Negras, que é fazendo referência ao 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra. Então, o tema da live hoje, né, que nós iremos conhecer semana passada nós conhecemos, né, tivemos conhecimento da trajetória de uma escravizada, de uma mulher negra, né, na condição de escravizada no século XIX, que foi a Ana Inácia, né, que foi apresentada pela professora Anne Cleide. Né? Então, a gente viu que, apesar, né, da situação dela, da condição de escravizada, mas ela tentou, né, meio para poder conseguir conquistar a sua liberdade, né? E hoje a gente vai trazer uma outra experiência, mas é uma mulher do século XX, que é a Antonieta de Barros. Né? Então, o tema da live é Antonieta de Barros, mulher negra, professora e deputada, tá? E vou apresentar, né, a professora Deise. A professora Deise é graduada e mestra, né, em História pela Universidade Federal da Paraíba, né? Ela atua, né, enquanto professora, inclusive é professora do Sistema Prisional de Educação aqui do estado da Paraíba. E, além disso, está terminando o curso de assistente social, né, de serviço social, desculpe, corrigindo, também na Universidade Federal da Paraíba, né? Então, né, muito obrigada, né? Então, aproveitem, minha gente, podem fazer, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode perguntar, que a gente tem uma professora muito top também hoje, nos contribuindo para essa nossa discussão. Que a ideia aqui é dar visibilidade, né, à história, né, à contribuição das mulheres negras na história, tá? Principalmente da nossa realidade no Brasil, tá certo? Então, seja bem-vinda, Deise, e muito obrigada, tá, por sua presença aqui hoje. Oi, Sol, tudo bom? Chamo de Sol porque, como eu sempre digo, é da Universidade para a Vida, é professora, mestra, é atuante política, é ativista feminista, mas é minha amiga e eu chamo de Sol. Antes de semana passada me chamando de Mouzinho, né? Eu tive que explicar, que é meu sobrenome, né? Tem um pessoal também que me chama pelo sobrenome, Mouzinho. E realmente, David costuma sempre me chamar de Sol. Não tem como chamar de Mouzinho, de Solange Mouzinho, não. Essas formalidades pra gente não tem. Eu vou agradecer o convite, né? Na verdade, eu fico assim muito lisonjeada. Eu adotei, assim, eu gostei muito do seu projeto, da sua proposta. Lembrou uma palestra que a gente fez lá na graduação para as meninas, né? Lembra? E a gente foi meio assim, sem saber muito bem o que fazer. Eu acho que ali estava plantando a sementinha do feminismo, né, dentro da gente. Eu gostaria de pedir desculpas se a minha internet falhar, porque aqui está chovendo. Então pode ser que venha dar algum problema na internet. E já começando, né, falando sobre a Antonieta de Barros, quando você falou do convite, eu até pensei, olha, será que não seria legal levar uma outra pessoa, dar visibilidade a uma outra ativista, uma outra mulher negra? Mas como eu já tinha falado sobre ela, e eu tenho assim uma grande admiração pela trajetória política dela, e para quem não sabe, né, a minha pesquisa na área de política, então assim, eu fiquei instigada justamente a tentar relacionar, compreender a trajetória dela no início do século XX, que era um outro contexto de atuação política, um outro contexto de inserção das mulheres na política, e buscar relacionar um pouco com esse momento que a gente está vivenciando hoje, que ainda é um momento de luta e de enfrentamentos. E aí, mais uma vez, ficar assim, admirar mesmo a coragem que ela teve de levantar as bandeiras que ela levantou no momento em que sequer as mulheres tinham atuação ou participação política, como hoje, né, já existem algumas leis que estimulam a participação feminina, mas aí a gente vai entrar nisso um pouco mais à frente.
Para apresentar, né, para vocês a Antonieta de Barros, quem era ela, né? Bom, ela nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina, em 1901, em julho, nesse mês, no dia 11. E ela era filha, né? Ela ficou órfã de pai muito cedo. A mãe que criou ela, a mãe era lavadeira. Então, assim, criou ela com muita dificuldade. Uma das fontes que eu pesquisei mostrou, né? Revelou que a mãe dela era lavadeira, então era de origem muito pobre e precisava trabalhar para poder sustentar ela e sustentar a filha, e deu a oportunidade da filha estudar, deu a oportunidade para que ela tivesse os instrumentos para se inserir na sociedade de maneira digna. Lembrando que no início do século XX, a participação feminina no mundo do trabalho era muito pouca, assim, com dignidade, né? Para que você pudesse inserir, ter representatividade, e uma dessas profissões era justamente a de professora. Então, ela estudou na escola normal, entrou aos 17 anos, então vocês podem ver que foi bem nova, concluiu, entrou aos 17, concluiu aos 20, e ela, desde que terminou a graduação, né, desde que terminou esse curso normal, ela terminou em 1921, em 1922, ela fundou um curso particular, chamado Curso Particular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente. Porque ela via na educação uma forma da população, né, que não tinha acesso a direitos, né, a buscar uma igualdade. Tem uma frase dela que eu acho muito interessante, eu até comentei com Solange, que ela dizia assim, que o analfabetismo impedia gente de ser gente. Por quê? Porque se você não sabe ler, se você não sabe escrever, você não tinha participação política, você não tinha como buscar uma opinião política, se inserir, buscar seus direitos. Então, ela já naquele momento, já entendia que o diferencial que ela tinha dentro da sociedade era o estudo que a mãe dela proporcionou a ela. E isso eu acho, assim, de uma beleza, de uma grandeza enorme, gigantesca. Bom, aí eu acho bem interessante, assim, veja só, que essa frase, né, que ela dizia, né, que aí é década de 30, né, que aí é do século XX, né, que ela está comentando, tá? Então, quem não sabe nem ler, nem escrever, né, quem não é alfabetizado não consegue ser gente, não consegue atuar, né, não consegue exercer sua cidadania, digamos assim. E aí está dentro do contexto da república, né, porque quando o Brasil se torna uma república, né, as pessoas que não eram alfabetizadas, né, não poderiam ter participação política. Por isso que ela dizia isso, né? Então, para ter participação política, tinha que ser alfabetizado, né? Então, e qual era a porcentagem, né? A população quando o Brasil, né, se torna república, quantas pessoas tinham alfabetizadas? Era pouquíssimas. Pouquíssimo, porque só quem estudava mesmo era a elite. Então, por isso essa importância, né, dela dizer, né, que tinha a importância de ser alfabetizado, porque só assim você poderia ter participação política, porque era um critério, né, para se poder ter direito ao voto. Bem interessante essa parte. E outra coisa foi a luta das mulheres, né? Porque também as mulheres eram impedidas, né, de votar. Então, as mulheres só vão poder votar, né, durante ali no Estado Novo, né, no governo de Getúlio Vargas. Mas, enfim. Mas foi muito interessante essa fala dela. É verdade. E aí ela teve feito desse curso até a morte dela, em 1950, por ali. Então, ela sempre, mesmo tendo um cargo político, ela continuou exercendo a função dela de professora. Ela era professora de português e literatura, e exerceu o magistério, né, durante a vida toda, inclusive com cargo de direção, não só na escola que ela era professora, né, mas em outras escolas também que ela atuou, ela também exerceu esse cargo de direção. E ela foi a primeira deputada estadual, que ela foi deputada estadual por Florianópolis, a primeira deputada estadual negra do país. Então, assim, disso eu achei de uma grandeza enorme, porque a participação das mulheres dentro da política, dentro desse mundo da política, era muito pequena. Porque a maioria das mulheres, né, aliás, o mundo da política era um mundo masculino.
a participação feminina dentro da política é uma participação limitada. E aí ela entra nesse cenário da política, não só enquanto mulher, mas enquanto mulher negra. E ela tem a consciência do lugar dela. Ela não entra achando que ela vai levantar uma bandeira de uma política por igualdade. Sim, mas ela entra levantando a bandeira das questões, das questões étnico-raciais, ela levanta a bandeira da educação, ela levanta a bandeira das mulheres na política, e isso eu achei assim, muito interessante. Desde rapidinho, só fazendo uma pausa. Tem algumas dúvidas aqui surgindo, mas é em relação, porque tem uma aluna que está dizendo, o pessoal está com problema na internet, porque está chovendo, né? Até a imagem está um pouco travada, mas a sua voz a gente está ouvindo, certo? Uhum. Aí estão me perguntando aqui se eu vou deixar salva, tá? Eu vou cronometrar o tempo direitinho aqui para que as pessoas possam assistir depois, certo? Só respondendo a dúvida, que realmente o tempo está chuvoso e às vezes a internet, né, fica caindo, né? A internet daqui, olha, abre aspas na nossa fala para comentar. Não gosto da chuva. Choveu, pronto. Água. Choveu, já vai embora. E aí, uma das pontos que eu pesquisei, tem uma dissertação de mestrado que é dedicada à Antonieta de Barros, tem um documentário também que fala sobre ela, lá, pesquisas feitas, né, em Santa Catarina, feitas em Florianópolis, e numa delas mostra que a mãe dela trabalhava para uma família inserida, né, politicamente, bem relacionada, e aí foi eles que ajudaram ela a promover, a se inserir politicamente. Eu acho interessante a gente colocar isso para não meio que fantasiar o acesso dela à política, porque é necessário estratégias para a gente acessar esses cargos. É necessário que haja estratégias, é necessário que haja uma forma, né, de acessar esses cargos, para não achar que ela, com a rede dela de sociabilidades negras, ela conseguiu acessar. Não, ela conseguiu justamente através de uma família política que tinha muita influência no Estado, né, na cidade, e aí eles apoiaram a candidatura dela. Mas isso não fez com que ela se sentisse grata para apoiar eles politicamente. Não, isso fez com que ela, inserida naquele espaço, ela conseguisse levantar as bandeiras que ela tinha consciência que tinha que levantar, que ela lutasse, né, por questões que eram importantes para ela e para o grupo de pessoas que ela representava. E aí, né, eu coloquei aqui como apontamento que em sua trajetória política ela sempre levantou a bandeira da educação, inclusive ficou responsável por várias comissões relacionadas à educação no parlamento, certo? Na Câmara dos Deputados, que ela estava inserida. E ela fundou um jornal, porque ela também tinha atuação política nesse meio jornalístico. Ela fundou um jornal, fundou e dirigiu o jornal A Semana, entre os anos de 1922 e 1927, e também foi cronista de outros jornais, escrevia crônicas para outros jornais. E nesses espaços, né, de escrever para jornais, de escrever crônicas, aí ela colocava os pensamentos e se posicionava com relação aos pensamentos que ela tinha com relação à educação. Por meio, né, de suas crônicas, ela veiculava suas ideias, principalmente aquelas ligadas às questões da educação, aos desmandos políticos, que é muito importante, porque esse é o momento aí que as oligarquias políticas vão estar muito fortalecidas. Então, ela justamente questionar esses desmandos políticos é um ponto importante. A condição feminina e também do preconceito racial. Então, ela também utilizava os espaços jornalísticos, né, espaço de crônica, para poder se posicionar e colocar suas ideias. Mas, como a gente falou, né, no começo, a questão do analfabetismo era um ponto muito forte naquela sociedade. Até hoje ainda é. Principalmente hoje em dia a gente poderia falar aí não só da questão do analfabetismo, mas o analfabetismo funcional, né? As pessoas até conseguem entrar códigos, mas não conseguem compreender aquilo que se está lendo. Mas nessa época dela, ela se posicionar no jornal, deixar registrado, para que hoje a gente possa ter acesso a essas informações, é muito importante para a gente. E aí, claro, a gente sabe que era um espaço limitado por causa das questões do analfabetismo, mas nem por isso ela se silenciou
e ela continuou ali colocando as questões que ela achava importantes nos jornais. E aí eu trago justamente, levanto alguns pontos da trajetória política dela para a gente relacionar com os dias de hoje, com o momento que a gente vivencia hoje. E a Antonieta, né, dedicou... Oi? Você falou? Não, eu ia lhe sugerir se seria interessante tu sair e entrar de novo para ver se melhorava a questão da imagem que está travando assim, o áudio que sai um pouquinho. Dá para a gente ouvir, sabe? Mas para ver se dá uma melhorada. O que tu acha? Tá, deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver como é que eu saio. Certo. É só você... Tem um xizinho aí em cima, aí você fecha e ele sai. Ah, pronto. Achei. Tá certo? Vamos testar, viu, gente? Para ver se melhora a qualidade da imagem, né? Aí ela fazer uma pequena pausa, porque realmente chovendo, aí fica complicado, né? A internet às vezes não funciona muito bem, né? Quando tá chovendo. Então ela vai sair para poder entrar. Vamos ver se agora vai melhorar. Vamos ver. Tomara que dê certo agora. Fique melhor. Ó, melhorou, viu? Melhorou? Agora melhorou. Agora que tá chovendo é aqui. A chuva chegou aqui. Ai, meu Deus. Mas enfim, vamos seguindo. Tá certo. Vamos lá. Bom, você ouviu a última parte que eu falei? Sim. Você ia falar sobre os projetos políticos dela. Isso. Pronto. Os projetos políticos dela era justamente... Eu tenho que ficar segurando o celular porque eu não consegui colocar numa posição adequada aqui, mas tudo bem. Os projetos políticos dela, ela expunha, né, através de jornais, e aí era a questão da educação, os desmandos políticos, a condição feminina e do preconceito racial. Então eram bandeiras importantes, ela não passou despercebida, né, assim, com relação a essas questões. Uma das fontes, né, que eu estava pesquisando mostrou que a mãe dela tinha sido escrava, então ela tinha total consciência do lugar social em que ela estava inserida e da importância da política, aliás, da importância da educação na vida dela, e ela buscava ampliar essas questões ao máximo que ela podia, certo? Bom, e aí entrando, né, trazendo um pouco o debate da Antonieta de Barros e dessa representatividade de uma mulher negra atuando na política na década de 30, que foi mais ou menos, né, o período que ela teve atuando politicamente, com os dias de hoje, eu trouxe alguns pontos para a gente discutir, para a gente debater, tá certo? Bom, a Antonieta de Barros, né, se dedicou à alfabetização da população carente, e aí vem aquela frase que eu falei para vocês, né, que ela entendia que o analfabetismo impedia a gente de ser gente. O analfabetismo impedia a cidadania. No Império, né, o voto era censitário, era por questões financeiras, né, estabelecia uma renda e quem tinha renda votava. Já na República, estabelecesse o voto alfabeto, né, tipo, quem era analfabeto não tinha direito a voto. E isso, por incrível que pareça, reduziu a taxa de eleitores. Então, assim, a gente vê, ao invés de ampliação dos direitos à cidadania, a gente vê uma redução. E aí isso é preocupante, mas ela já tinha consciência disso e já trabalhava isso nas questões políticas, nas bandeiras políticas que ela estava levantando. E aí, uma das fontes que eu estava pesquisando, que eu achei bem interessante, diz o seguinte, que a ausência das mulheres na política na década de 30, ela se dava por fatores culturais como o machismo presente na sociedade. E aí, claro, obviamente, a gente concorda com isso. Na década de 30, o mundo da política era um mundo muito masculino, né? Os homens ocupavam o espaço público e as mulheres o espaço privado. Então, a gente pega a Antonieta de Barros num momento de transição em que as mulheres vão começar a ter direito a voto, as mulheres vão poder votar, as mulheres vão poder se inserir no mundo que é extremamente masculino, que é o mundo da política. E aí, eu compreendo, e eu acho que você também, Solange, uma quantidade menor de mulheres na política naquele momento. Mas aí eu me perguntei, por que hoje?
a gente ainda encontra essa dificuldade? Porque hoje ainda existem tão poucas mulheres na política. E aí eu fiquei me perguntando aquelas informações, né? As estatísticas que a gente gosta tanto, né? Porque a gente não trabalha só com o eu acho. A gente vai atrás das fontes para tentar entender com números aquilo que a gente compreende através de uma lógica social. E aí eu fui buscar números de mulheres que participam da política hoje e é muito pouco. A participação política feminina hoje ainda é pouca, certo? Mas a gente vai chegando lá. E aí eu levanto... Eu também sempre me questiono, porque hoje não há um impedimento, né, de que as mulheres participem, né, da vida política, né? Muito, inclusive, os partidos ficam convocando, né, as mulheres para que participem da vida política. Mas muitas das vezes, assim, pela impressão que eu tenho, é que culturalmente ficou enraizado isso, que política é coisa de homem, né? É um trabalho. Existem certos trabalhos, né, que dizem que é masculino, então as mulheres tendem a não querer porque acham que não é um espaço que sejam para elas, né? Então eu acredito que isso, mas a gente sabe que isso é importante, que as mulheres participem, por quê? Porque num regime que se pretende ser democrático, a gente precisa ter representantes dos vários grupos sociais. A gente precisa das mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, né? Hoje está se falando em transfeminismos, né? Que a gente, né? Que eu acredito que é um conceito bem recente, certo? Precisa para quê? Esses grupos precisam estar dentro desses espaços para justamente pensar as políticas públicas para os seus grupos que eles representam, né? Então, no caso, como é que uma Câmara, vamos supor, de deputados majoritariamente masculina vai pensar políticas públicas para as mulheres? Então, quem sabe das suas necessidades, das problemáticas das mulheres, são elas mesmas. São elas mesmas. Elas precisam pensar. Por isso a importância, né? Então, pronto, uma pessoa como Antonieta de Barros, uma mulher negra, uma mulher que vem de uma condição humilde, uma mulher pobre, ela consegue ascender socialmente, né, através da educação, né? E é através da educação que ela teve acesso a esse espaço e lá pensar políticas públicas para poder, justamente para o grupo que ela representava. Por isso a preocupação dela com as questões raciais, né? Porque a gente sabe que o racismo é presente hoje ainda, imagine na década de 30, né? Então, assim, é importante, né, que a gente questione e que ela até um exemplo, né, que apareçam, né, mais mulheres que estejam com a consciência, né, que precisam trabalhar também para as políticas públicas para as mulheres. Bem verdade. Ainda hoje é muito baixo mesmo, né, o número de e mulheres. Trouxe algumas informações. E aí, como a gente comentou, né, antes, nesse momento de preparação, né, e aí eu trouxe algumas informações aqui. A eleição, né, dela, né, significou a eleição de Antonieta de Barros, de uma mulher negra, de origem pobre. Ela rompeu com a lógica cultural machista que estava estabelecida. Claro, quando eu falo que rompeu, é que ela foi um marco. Depois dela, é justamente o que a gente está questionando aqui. Tem que vir outras mulheres para ocupar esse espaço que ela abriu, que ela criou, que ela foi a primeira. Então, ela foi pioneira neste momento. Mas me lembrou também que não podemos esquecer da Marielle, que não podemos esquecer de outras mulheres que estavam atuantes politicamente e que, no caso de Marielle, foi silenciada, né? Não é só um assassinato, é um silenciamento. Ela era uma voz de uma mulher política, de uma mulher negra, né? Muito assim, muito bem articulada, com boas ideias, e foi um silenciamento. E aí, quem vai ocupar esse espaço da Marielle? Né? Porque ela era um espaço de uma representatividade forte, né? E aí a gente ficou com uma lacuna, porque a gente não tem outras mulheres negras, fortes, politicamente atuantes, em quantidade, para ocupar esses espaços. A gente precisa justamente de formar novos quadros, mulheres negras, fortes, empoderadas o suficiente para conseguir se eleger politicamente e levantar as bandeiras que a gente precisa que sejam levantadas. E aí, eu fiquei com aquela pergunta, rapaz, eu estou pensando sobre isso, mas
qual a nossa representação feminina hoje na Câmara dos Deputados? Aí eu fui atrás, pesquisei, digo a vocês, não foi uma pesquisa fácil. Essas informações são bem esparsas, e aí eu até deixo a dica para quem for jornalista, para quem gosta de trabalhar com política, que possa estar levantando esses dados, artigos, né, alguma coisa nesse sentido, para que as informações possam estar circulando. Você está me ouvindo, Sol? Acho que a internet está meio ruim. Tá conseguindo? Tô ouvindo, só a imagem que está um pouquinho assim, tremida, mas estou ouvindo. Pronto. Estamos ouvindo. Aí, olha só, atualmente são 77 mulheres na Câmara dos Deputados, num total de 513 cadeiras. Nossa, eu fiquei assim. Cara. Eu pensei, não somos nem 100. Como não somos nem 100? Eu fiquei surpresa também. Eu sabia que o número é relativamente pequeno, mas é pequeno demais. E olhe que eu ainda vi que houve um aumento de 50%, né? Éramos 50 na última legislatura, e nessa agora de 2018, a gente foi para 75, 77, aliás. Então, assim, é pouco, é muito pouco a nossa representatividade. Se percentualmente, com relação ao número de mulheres, né, no Brasil, a gente tem aí metade da população, mais da metade da população é mulher, por que a política, e justamente na Câmara onde se produzem as leis, onde se aprovam as leis, onde está ali se pensando políticas públicas, não estamos inseridas? Estamos tão pouco inseridas. E olhe que eu nem entrei na questão racial. Eu fui só para representação feminina. Eu não entrei, por exemplo, para descobrir qual o número de mulheres negras ou qual o número a relação com os partidos. Porque se a gente entra nos partidos, aí é que dá um arrepio grande, viu? Se a gente for ver as mulheres inseridas na política e qual posicionamento político elas estão adotando, né? Também tem isso. Uhum. E aí, eu trouxe um outro ponto nesse mês, né, que a gente está vivenciando o 25 de julho, e aí eu falo vivenciando porque não tem, assim, eu não penso que a gente está celebrando, né? Não é uma celebração, porque o 8 de março, por exemplo, se tornou uma festa. As pessoas nem lembram mais que é um dia de celebração. Da flor, da chocolate. Leva para almoçar, para jantar, acha que é um dia de você dar um presentinho, uma lembrancinha, não. Também eu gosto de um agradinho, não vou mentir. Mas junto com um agradinho eu quero direitos políticos, né, gente? Eu quero cidadania, eu quero políticas públicas, eu não quero só o chocolate, só a rosinha, não, eu quero mais coisas. Então, esse 25 de julho, né, é o mês, né, que a gente está aí vivenciando as discussões, debates relacionados à mulher negra, latino-americana e caribenha, né? E aí eu acho super interessante esse dia, que é um dia internacional, mas é um dia internacional de um grupo de mulheres, de um determinado grupo internacional que está pensando politicamente da mesma maneira. E aí, pesquisando sobre a atuação política feminina, eu encontrei alguns rankings, né, de participação política feminina internacionalmente, e aí um deles me surpreendeu. Com relação à América Latina e ao Caribe, a gente ocupa a 32ª posição, num grupo de 33 países. Então, a gente está em penúltimo lugar na representação feminina. Penúltimo lugar. E olha o tamanho do Brasil, a gente é quase um continente. E a gente tem uma representação política tão pouca, tão baixa. E claro que isso reflete nas políticas públicas, isso reflete em uma série de coisas. É como você colocou, né, só eu faço, né, serviço social, estou fazendo curso, e a gente questiona várias coisas lá. Inclusive, não só a questão da representação política, mas, por exemplo, a questão das políticas públicas, que se fala muito isso lá. Muita gente acha que serviço social é para entregar cesta básica, é para fazer caridade, acha que é assistencialismo, mas não é. É justamente para pensar de maneira séria, dentro de um determinado posicionamento ético, político, né, profissional, que a profissão segue, as políticas públicas. E aí tem várias políticas públicas que devem ser voltadas para mulheres. Por exemplo, há muitas mulheres que são donas de casa no sentido de ser o homem e a mulher do lar,
de ser aquela que vai ter que trazer o alimento para dentro de casa, criar os filhos. Então, tem uma série de políticas públicas que estão relacionadas a isso, que se a gente não tem representatividade dentro de onde as pessoas estão pensando, né, onde se pensa as políticas públicas, a gente não vai conseguir avançar politicamente. Esse é um dos grandes debates que a gente tem que estar pensando. Aí, muito se fala sobre a questão do aborto, mas a questão do aborto, ela não vem sozinha. Ela vem junto com uma série de outros problemas sociais que as pessoas só enxergam a ponta do iceberg. Mas elas não pensam em outras questões. Não pensam nas questões do abandono, é uma do discussão abandono, do abandono parental. Não pensa na questão de, por exemplo, das mulheres iniciarem a vida sexual muito cedo. Não pensa numa série de questões que têm que ser pensadas por mulheres. Porque como é que os homens vão pensar questões que eles não vivenciam? Não é isso? Exatamente. Exatamente. Né? Então, por isso que é importante que as mulheres comecem, né? Eu sempre falo muito com as minhas alunas, né? Quando, né, vocês precisam pensar, né? Entrar no campo da política, serem vereadoras, serem deputadas, né? Serem governadoras, sonhar em ser presidenta. Pode sim, né? Pode. Não, veja a história de Antonieta de Barros, ela era filha de uma lavadeira, né? É verdade. A gente sabe que, né, que é uma condição que não é, salário é baixo, né? Você veja, você sustentar uma família, né? Uma profissão em que é pouco remunerada, é complicado, é difícil, mas ela conseguiu. A mãe dela conseguiu, incentivou, ela estudou, né? E aí ela conseguiu alcançar o espaço, né? De ser deputada. Né? Uma pessoa que tem uma origem humilde. E eu sempre digo muito isso. E eu não tenho, assim, receito, eu falo muito isso da minha história. Eu sou filha, minha mãe era empregada doméstica. Meu pai trabalhava na construção civil. Quando a minha família, foram poucos. Hoje não, mudou um pouco. Mas eu, no caso, que eu sou um pouco mais velha, né? A gente foi uma das poucas pessoas que começou a fazer a universidade. E eu já entrei na universidade um pouco mais velha, porque foi difícil chegar na Universidade Federal da Paraíba, mas eu não desisti, né? Mas então eu recebia muito, minha mãe dizia sempre muito isso para mim: minha filha, você precisa estudar, você precisa ter uma profissão, você não vai ser igual a mim. Ela dizia isso para mim, entendeu? Então, assim, hoje eu sou professora, sou historiadora, né? Porque eu quis ser historiadora, né? Eu gosto de ser professora, gosto de ser historiadora, gosto de ser professora. Né? Então, se no caso, se eu não tivesse uma formação que minha mãe tivesse sempre, estudei minha vida todinha em escola pública, tá? Eu estudei na escola do estado, não tinha professor de matemática, não tinha professor de física, não tinha professor de química, tá? E aí, o que aconteceu? Quando fui fazer vestibular, cadê? Tava lá a prova de matemática, tava a prova de química, tava essas provas para me fazer. Aí, pronto, fui trabalhar, trabalhei no comércio, estudava e consegui. Depois de muitos anos lutando, eu perdi as contas de quantos vestibulares eu fiz, mas consegui passar. E hoje eu tô aqui, né? Então, eu também venho de uma origem, né, que é difícil, tá entendendo? E eu digo que o caminho é a educação. Principalmente para nós que temos origem, nós que somos pobres, que vivemos em comunidades, em cidades periféricas, nós precisamos dessa conscientização. A gente precisa estudar, né? A gente precisa saber qual é o nosso lugar no mundo e querer, né, ocupar os espaços. Justamente não é para atender socialmente, pronto, agora eu ascendi socialmente, pronto. Eu não quero nem saber do meu passado, não quero saber nem onde eu morei. Não, é para ficar e melhorar o lugar onde você está. A ideia é essa, pelo menos eu penso assim. Então, assim, a gente precisa, né, realmente, a educação é um caminho, né, para o exercício da cidadania, e realmente eu concordo plenamente com a Antonieta, é de ser gente. A gente precisa ser gente e ter consciência, né, de que nós somos igual ao nosso lugar no mundo. É verdade. E aí, só para finalizar, eu trouxe aqui a representação feminina na Câmara dos Deputados aqui da Paraíba. E aí, olha só, fui pesquisar e achei estranho, porque dizia assim, 13%. Aí eu dizer 13% de quanto?
porque aí bota porcentagem para esconder o número. Mas são 36 cadeiras e são 5 mulheres. Não vou entrar na questão racial e também não vou entrar na questão partidária. Mas a representação feminina na Paraíba hoje são 5 mulheres. É pouquíssimo. É muito pouco. 5 mulheres. Você precisa se candidatar. Não, eu voto em você, porque você é uma mulher negra, atuante, feminista. Eu sou sua cabo eleitoral. Pois é, vejam como é pouco, né? Então, quando né, na Paraíba é só 5, bem pouco mesmo. Nós precisamos. E assim, a gente está pensando no estado todo. Tem mulheres, eu anotei o nome delas, não anotei a origem política de cada uma, mas tem algumas que são do interior, né? Do interior do estado. Mas eu achei muito pouco essa representação política. Claro que nós temos aí, não vou citar nomes para entrar em questões políticas, né? Mas a gente tem algumas que são bem atuantes, politicamente muito bem posicionadas, né? Independente de questões de partido, mas em relação a questões, né? De políticas públicas e de questões feministas, elas são bem atuantes. Mas uma andorinha só não faz verão. Só uma, duas, 5, 10, são poucas dentro do universo. Então acaba reforçando um pouco do machismo, porque toda vez que a gente coloca questões que são vistas, né, que são pensadas do ponto de vista feminino ou do ponto de vista feminista, parece que a gente está aí querendo mudar a ordem do mundo, né? Querendo inverter a forma como o mundo gira. E não é bem assim que a gente está pensando. A gente está pensando de um outro ponto de vista, do qual os homens, por mais que eles apoiem a causa ou a bandeira feminista, eles não têm como opinar. Não tem como formar uma opinião, ter uma opinião completa sem um apoio de uma mulher, sem pensar pela lógica da mulher. Porque eu até estava comentando hoje sobre... Foge um pouco ao tema, mas também é dentro do tema. Sobre a questão da Lei Maria da Penha. A gente vê várias questões, vários sensos comuns sendo reforçados, vários estereótipos, quando, na verdade, as pessoas não pensam pela lógica da mulher que está sendo vítima de violência doméstica. Porque aí diz que porque ela não foi embora antes? Por que ela não viu que ele era assim antes de morar junto, antes de casar? Porque ela passou 30 anos apanhando do marido? Então, assim, são pontos que devem ser pensados do ponto de vista feminino, porque uma mulher vai entender. A gente entende, por exemplo, quando alguém chega e comenta: passou 30 anos casado e vivia num cenário de violência doméstica. A gente pensa, há 30 anos atrás, às vezes essa mulher nem tinha um emprego, nem tinha autonomia para poder sair de casa, para poder abandonar esse homem, sabe? Então são questões que nós, mulheres, conseguimos pensar e que, às vezes, do ponto de vista masculino não vê, não enxerga. Foi interessante você chamar a atenção para isso. Eu estava pensando sobre isso que meu pai estava assistindo um jornal local aqui. Aí o jornalista, né, o repórter, estava perguntando, entrevistando uma senhora que o marido dela tentou matá-la, queimá-la, entendeu? E aí, o que acontece? Olha a pergunta que o repórter fez. E por que a senhora não tomou providência antes? Aí eu falei assim, poxa, a pessoa já já passou por um processo de violência, já vem passando por muito tempo, quase foi assassinada, né? Então ela teve, né, foi e denunciou. E o repórter fazer essa pergunta, essa pergunta significa o quê? Que ele colocou a responsabilidade dela. Tá entendendo? De que ela que foi culpada por estar passando por tudo isso. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, assim, infelizmente, por isso que é importante, quando essas questões, né, das mulheres, realmente, quando a gente tem quem conversa, né, que fala da experiência da outra mulher, ela tende a compreender mais, né? Então, por isso que é importante que as mulheres ocupem esses espaços, porque aí a gente vai pensar políticas públicas por nós. Quem tem que pensar por nós, mulheres, somos nós, né? Exato. E não os homens. Então, é por isso que a gente chama atenção tanto para isso, né?
Uhum. Exato. Por isso que eu achei interessante nessa trajetória da Antonieta de Barros, porque inclusive eu não vi nenhum relato assim, de ela foi casada, de um companheiro de luta, de militância. Não, a trajetória é dela. Foi isso que eu vi nas minhas análises, nas coisas que eu estava justamente pesquisando. Isso me chamou muita atenção. Porque ela não vai ser ofuscada por um personagem masculino que está bem colocado, bem posicionado, e que tá. Não, é ela. É os posicionamentos dela, são as ideias dela, é a forma como ela pensa e é a forma como ela age. E ela não se mostrou contraditória com relação à trajetória de vida dela. Filha de uma ex-escrava, lavadeira, é, que conseguiu fazer com que a filha estudasse, ela estudou e representou muito bem essa herança que a mãe podia dar para ela. Que não foi uma herança de dinheiro, foi muito mais. Porque a mãe podia trabalhar a vida inteira e deixar um legado de dinheiro para ela. Mas não foi isso. Deixou muito mais. Deixou a semente de que a educação é um passaporte para uma vida melhor, para uma vida não só financeiramente mais estável, segura, mas para você exercer sua cidadania, para buscar direitos, para criar uma rede de articulação que possa estar ali pensando junto, garantir igualdade de direitos para outras pessoas, ampliar essa rede de direitos, porque não adianta só você ascender e conseguir ocupar determinados espaços se todos os seus companheiros, pessoas iguais a você, não conseguem acessar aqueles espaços. Aí você vai ser sempre uma única pessoa, uma única andorinha, voando em direção ao verão, mas não vai chegar ao verão. É necessário que haja essa articulação, essa rede de sociabilidade, e que de alguma forma a gente vem buscando construir essa rede até hoje. É fácil? Não é. Vão nos silenciar? Vão. Vão tentar, pelo menos. Mas silenciar uma pessoa é fácil. Difícil é silenciar centenas. Então vamos continuar espalhando essa semente, continuar espalhando, né, essa experiência que é real e que a educação é transformadora, e tanto eu quanto você, né, como educadoras, como professoras, a gente acaba passando essa ideia para os nossos alunos. Eu acho que esse é o nosso maior legado, né, é passar para os nossos alunos a importância da educação, não só para uma boa formação universitária, não só para passar no Enem, para para passar num curso X ou curso Y, não. O curso, a gente vivenciou essa experiência, não faz um bom profissional. Estudar, cursar todas as disciplinas não faz um bom profissional. O que faz um Não. bom profissional é a bagagem que ele traz, é as suas experiências de vida, é o seu lugar social, é se reconhecer no seu lugar social, que é muito difícil. Inclusive, eu acho que é difícil até pra gente, né? Que muitas vezes a gente fica tão focado em estudar, vou ler, que acaba perdendo a experiência política que está ao nosso redor, que está do nosso lado e a gente não enxerga. Como, por exemplo, hoje não vai ter aula porque a gente vai para uma mobilização. O professor está faltando. Não, gente. O professor está lhe ensinando cidadania. Está lhe ensinando a buscar pelos seus direitos. Está lhe ensinando que se tem uma situação que para você não tá tirando seus direitos, então vá à luta. É isso que a gente está ensinando para eles. E às vezes também, num dia de mobilização, estar dando aula também é resistência. Também tem isso. Tem os dois lados. Então, Exatamente. a gente vai de acordo com o momento e o professor tem esse discernimento de identificar naquele momento qual a melhor atitude a ser tomada e qual a melhor lição ele quer que o aluno tire daquele momento. Eu acho que você também pensa dessa maneira. Com certeza. Eu, pelo menos, eu sempre levo isso comigo. Lembra da disciplina que a gente cursou, didática, com a professora... Não vou dizer o nome da professora, não, classe ética. Mas eu lembro que ela passou um texto, né, do José Libânio, didática, né, que é um clássico, né, ali no departamento de educação, ali no pessoal de educação. E aí eu lembro que uma frase dele que eu levo comigo, que fica assim no meu ouvido, né? Ensinar é um posicionamento político. Então, muitas vezes eu estou muito compreendido por isso, porque eu tenho como posicionamento político. Aí, qual é o meu posicionamento político?
né? Então, aí é aquela questão, né, de fazer, né, aquela que é de trabalhar juntamente com os grupos sociais que são marginalizados, né? E aí fazer com que esses grupos tenham consciência do seu lugar social para que ele possa lutar, né? Então, a educação é isso. Por isso que a gente fala de educação transformadora. Se a educação ela não transforma, ela não cumpriu o seu objetivo. Né? Por isso que tem muita gente que passa pelas cadeiras, inclusive universitárias, né? São doutores, pós-doutores, mas ele só reproduz. Aquilo não tem uma transformação na sua vida. Né? É apenas um meio de ganhar um salário, ter um salário melhor. Né? Então, a gente pensa numa outra coisa, uma questão, uma transformação social. É isso que eu acredito. Só a partir da educação, né, que a educação é a base. Infelizmente, a gente vive num país em que a área de educação é muito má administrada. Eu não vou dizer que é falta de dinheiro, não. É má administrada, né? Mas, enfim, né, são os desafios, né, que a gente tem, que a nossa sociedade, a nossa jovem democracia tem. E por isso é importante. Por isso, nós, mulheres, né, temos que seguir esse exemplo, né, da Antonieta de Barros, né, de vencer, né, principalmente que nós somos de grupos de comunidades, de cidades periféricas e em busca dos nossos direitos. Questionar por que não tem isso, por que o posto de saúde não funciona, por que a escola não funciona, por que o hospital da cidade não funciona, por que o carro do lixo não passa. Isso não é normal. Né? Então, a gente precisa ter conhecimento, né, de que as coisas não é porque ninguém está fazendo favor, são um direito que nós temos. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né, essa consciência política, e principalmente trazendo aí para a experiência de nós mulheres. Né? Então, vocês vejam, né, como o Desse trouxe aí a porcentagem, né, o percentual. Na Paraíba, só temos cinco representantes. Cinco representantes mulheres. Ela nem analisou a questão racial, né? Mas são só 5 mulheres. Para quantos? A gente vê, liga aí na TV Senado, alguma coisa, vê lá. A maioria são homens, né? Então, a gente precisa de uma maior representatividade de mulheres. Agora, mulheres do quê? Mulheres que tenham consciência, né? Mulheres que tenham consciência das problemáticas que as mulheres enfrentam, né? Para poder justamente pensar o quê? As políticas públicas para atender as necessidades dessas mulheres. Né? Então, eu vou aqui porque a gente só tem 5 minutos, viu? Porque eu sempre encerro um pouquinho antes para não perder, sabe? Para poder deixar salvo no Instagram. Tá certo? Então, eu já vou aqui agradecer. Né? Foi assim, a experiência de Antonieta de Barros, uma história, essa experiência dessa mulher que a gente se inspire, né? A gente fez uma live falando sobre a Teresa de Benguela, né? Teresa de Benguela, né? Que é o dia dela também aqui no Brasil, 25, é a nossa heroína, né? Para nós mulheres negras nos inspirar nela. Então, aí, Antonieta de Barros está aí muito bem representando essa guerreira que foi a Teresa de Benguela. Ela também é Teresa de Benguela, né? Também. Então, que a gente se inspire nessas mulheres, né? Que a gente... Obrigada. Tem algumas pessoas aqui agradecendo, que foi muito boa, viu, a aula, viu, Deise? Aqui a aluna Vitória, tá? Ela está aqui agradecendo e parabenizando. Muito obrigada. Então, que a gente se inspire, né, nessas mulheres e que a gente, né, ocupe esses espaços. Esses espaços também são nossos. Vamos ser vereadores, vamos ser deputadas estaduais, federais, vamos ser prefeita, vamos ser governadores e vamos ser presidenta. Entendeu? Vamos lá, se amiga, né? E agora, para isso, tem a formação, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que ter formação. Exatamente. Então, ser transformadora. Exatamente. Eu agradeço aqui as pessoas que estiveram presentes. Dona Joana Dark aqui, boa noite. Beijo para a senhora. E agradeço a sua apresentação, que foi brilhante, perfeita. Muito obrigada por ter nos apresentado essa mulher maravilhosa que foi a Antonieta de Barros, né? Que a gente se inspire nela. E muito obrigada por contribuir com esse projeto. Tá certo? Eu lhe agradeço demais. Agora eu passo para você se despedir.
Eu agradeço o convite, agradeço o debate, e eu acho que são nesses momentos que a gente está aí formando, estou vendo várias meninas assistindo, e aí a gente tem justamente que ir formando essas bases, e plantando a sementinha, dizendo que é possível sim, que por mais que a gente não veja do nosso lado, né, exemplos constantes de mulheres atuando na política, como a gente viu há muito pouco, mas Antonieta de Barros mostra que não é impossível. Mostra que muito pelo contrário, que a gente tem que ocupar esses espaços e se posicionar politicamente, e é isso que acho que esse momento que você está criando esse mês é tão relevante, é tão importante, é mostrar experiências, mostrar mulheres negras que lutaram, que são inspiração para a gente, porque só apresentam, né, para a gente coisas negativas em relação à negritude. Só apresentam coisas tão negativas, coisas tão perversas, que parece que não tem nada de bom. Mas muito pelo contrário, há muita resistência, há luta, há sonhos. Então vamos atrás disso. E eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando com você, que é uma amiga, que é uma pessoa que a gente troca muitas ideias, a gente pensa muito parecido em determinadas coisas, e isso é muito bom, porque a gente precisa justamente ir criando uma rede de sociabilidades de mulheres fortes, corajosas e que queiram sim ser exemplo para outras meninas, para a nova geração que está vindo aí. Mais uma vez eu agradeço o convite. Tá, obrigada também. E agradeço também novamente a todas as alunas que estiveram aqui presentes, alguns alunos também, Douglas, que eu vi, João Neto, que João Neto é lá de Itabaiana, ele sempre acompanha, né, as lives. Muito obrigada. E outras pessoas também, tem aqui Duda também, boa noite. Outras pessoas também que entraram, não deu para falar, eu agradeço aqui a presença de todos. E Valéria é nossa aluna, ela estava fora, ela estava fazendo intercâmbio em outro país. Chiquérrima ela, Valéria. Nós recebemos agora ela na escola. Viu? Obrigada, viu, Valéria? Ela conseguiu ficar até o final. Obrigada aí pela presença, tá Muito bom? bom. Então, boa noite. Eu vou encerrar e deixar para vocês assistirem, né? Quem perdeu a parte inicial, assiste depois, que vai estar lá salvo no meu Instagram. E semana que vem tem mais. Tem outra experiência de uma outra mulher negra, certo? Que também nos deixou um legado aqui para Paraíba, tá certo? Boa noite, Deise. Boa noite, né, as pessoas que nos ouviram e até a próxima sexta-feira.